Olá, bom dia a todos, bem-vindos. O Benfica entrou da melhor maneira na Liga dos Campeões ao ganhar 2-0 ao Maccabi Haifa. Jogo no Estádio da Luz, estádio cheio, grande ambiente, e os adeptos com certeza que não deram por perdido aquele dinheiro porque assistimos a um bom espetáculo de futebol. Não podemos dizer que o Benfica ganhou com nota máxima, mas fez um bom jogo em termos gerais. O Benfica vem em 10 jogos, 10 vitórias. O jogo foi um jogo apenas 4 dias após o jogo contra o Vizela e as águias iniciaram esta fase de grupos da Champions com uma vitória inquestionável. O campeão israelita foi rigoroso, foi organizado, mas não foi suficiente para conseguirem rivalizar com o Benfica. Eu, para mim, dividi o jogo em duas partes. Obviamente, o jogo tem duas partes, mas de facto houve uma diferença evidente entre a primeira e a segunda parte. Se na primeira parte o Benfica teve o controle do jogo, de facto teve, em termos de oportunidades criadas, o Benfica não foi objetivo. Criou apenas uma oportunidade à passagem da meia hora por Rafa. De certa forma, a primeira parte poderemos definir como domínio territorial, domínio de jogo, mas sem oportunidades concretas. O Benfica tomava más decisões, não era objetivo nas decisões e faltava ali um rasgo de criatividade nos últimos 30 metros do terreno. Portanto, havia ali um pouco de congestionamento também, ou seja, o Benfica procurava muito jogo interior e acho que a solução ali era, por vezes, utilizar outras zonas do campo, nomeadamente variações de flanco, por vezes dar um pouco mais de profundidade pelas alas. Acho que poderia ser essa uma das soluções. Na segunda parte, tudo mudou, o Benfica apresentou um futebol com mais qualidade, houve várias unidades do Benfica que subiram de rendimento, de referir que o Gonçalo Ramos estava a ter uma exibição apagada e acabou por ficar ao intervalo nos balneários e entrou o Musa para o seu lugar. A segunda parte foi completamente diferente, embora o Benfica tenha entrado mal, porque o Florentino cometeu um erro que poderia ter dado o golo logo no início da segunda parte ao Maccabi Haifa. Tirando isso, o Benfica daí para a frente teve completamente dominador e teve os melhores 10 minutos do jogo, portanto, entre os 45 e os 65, 70. Portanto, aquele primeiro quarto de hora da segunda parte foi um quarto de hora de grande qualidade, em que o Benfica marcou 2 golos em 5 minutos, portanto, marcou um golo aos 50 minutos e outro aos 55. E foi uma primeira parte em que o Benfica, uma segunda parte em que o Benfica, nesse primeiro quarto de hora, realmente atingiu momentos de qualidade técnica, de brilhantismo, digamos, de qualidade artística. Portanto, teve muita qualidade nesse primeiro quarto de hora. O primeiro gol foi do Rafa, portanto, uma boa circulação de bola, uma boa jogada coletiva de ataque, cruzamento de Grimaldo e gol do Rafa. O segundo gol foi 5 minutos depois, aos 55, um remate indefensável, foi completamente na gaveta. Se vocês não viram, recomendo que vejam, porque é um golo candidato ao prémio Puskás. Portanto, é um golo de facto de grande qualidade, um lance individual, ou seja, foi um remate fora da área. Eu considero aquilo um lance individual, que resultou num excelente golo, um golo de levantar o estádio, em que só por esse golo já valia a pena o preço do bilhete. Portanto, Grimaldo aqui envolvido nos 2 golos. Daí para a frente o Benfica acabou por fazer algumas substituições, acabou por fazer uma mudança tática com a entrada do Frédéric e começou a jogar, no meu entender, em 4-3-3, a partir com a entrada do Frédéric. E a partir daí o Benfica em modo de gestão, mas mesmo assim o Benfica recuando um pouco as linhas e tendo mais em modo de gestão, as oportunidades que iam surgindo eram da parte do Benfica. O Benfica acabou por criar inclusivamente uma oportunidade no final do jogo por Enzo Fernandes, em que o poste devolve a bola a Enzo e nega-lhe o 3-0 no final do jogo. Portanto, conclusão, primeira parte, controle do jogo, mas sem critério no último passe, digamos assim, e sem boa definição. Na segunda parte, os primeiros 15 minutos de grande qualidade da segunda parte, em que o Benfica realmente conseguiu carburar e conseguiu marcar os seus 2 golos, e daí para a frente gestão de esforço e gestão da partida. Melhores em campo, para mim, foi o Grimaldo, um golo, uma assistência, e pelo golo que marcou, obviamente, que foi um golo de levantar o estádio, não é? Portanto, Grimaldo. Rafa, porque quando ligava ao motor, quando ligava à mota, como digamos assim, era um jogador que fazia coisas extraordinárias, mas depois é verdade que teve ali momentos de indefinição muito maus. Houve ali momentos em que ele fazia uma coisa excelente, o Rafa, e logo a seguir tomava uma má decisão, ou os colegas dele não compreendiam. No entanto, o Rafa, apesar disso, acabou por ser um dos melhores em campo. E o António Silva, o jovem central, que no meu entender até fez uma exibição superior ao Otamendi, teve muito bem, sempre muito sereno. É um jogador que está a ganhar o seu espaço e os lesionados, quando recuperarem, vão ter aqui, de certa forma, que bater pedra para ganhar o lugar ao António Silva, que está a fazer uma boa dupla com o Otamendi. O Otamendi está a jogar adaptado à defesa central esquerdo, mas também teve bem, também teve sempre muito dedicado e muito esforçado em campo, e portanto, mas os meus destaques seriam Grimaldo em primeiro lugar, depois Rafa e António Silva, referência religiosa a esses 2 jogadores, Rafa e António Silva, sendo que o melhor em campo para mim foi Grimaldo.
Piores em campo, para mim foi o Gonçalo Ramos, estava a ter uma exibição apagada, também devido a problemas físicos, e acabou por sair no intervalo. E o Neres também não teve muito bem em jogo. Isto porquê? Porque o Maccabi Haifa impôs o futebol mais físico, com muita pressão, e realmente o Neres nunca se conseguiu libertar. E também estava um pouco estático o Neres e acabou por ter uma exibição muito apagada. Para mim foi dos piores jogos que o Neres fez no Estádio da Luz. No entanto, o Neres é um grande jogador e já fez grandes exibições pelo Benfica, mas hoje realmente o Neres não esteve bem. O Enzo, eu não coloco o Enzo nos melhores em campo, porquê? Porque o Enzo, na segunda parte, subiu muito rendimento, teve muito bem, na segunda parte, não vou entender o Enzo, mas na primeira parte teve um bocado apagado, teve um bocado preso de movimentos e teve um bocado, não teve com aquela rapidez de processos que ele costuma ter. Portanto, o Enzo, na segunda parte, teve muito bem, mas mesmo muito bem, mas na segunda parte, aliás, o Enzo teve muito bem, mas na primeira parte teve razoável, e só por esse motivo é que eu não meto aqui o Enzo nos melhores em campo, no meu entender. Em relação ao árbitro, eu acho que no final do jogo ficou um penalti por marcar a favor do Benfica, mas não tenho a certeza que vou ter que rever os lances e não tive a oportunidade de rever. Mas tirando isso, o árbitro teve bem até esse momento. Portanto, não consigo vos dizer se dão nota positiva ou negativa, porque não consegui verificar se aquele lance realmente é penalti ou não. Se for penalti, negativo, porque um penalti por marcar é sempre negativo. Se não for penalti, acaba por ser uma atuação positiva do árbitro, porque foi só aquele lance que realmente foi assim mais duvidoso, no meu entender. Um lance de penalti no final do jogo. Bom, pessoal, esta é a minha análise ao jogo. Gostaria também de ouvir a vossa opinião, o que é que vocês acharam do jogo. Se for uma opinião diferente da minha, não é qualquer tipo de problema, podem comentar, obviamente, desde de forma respeitosa. E sintam-se à vontade. Para vocês, quem foi os melhores em campo? Para vocês, houve algum jogador que teve menos bem durante os 90 minutos? Como é que vocês analisam o jogo? Também gostaria de ouvir um pouco a vossa opinião. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Se assististe ao vídeo até aqui, deixa o like, subscreve e adere ao canal se for do teu interesse. Grande abraço, até uma próxima. Fiquem bem.